Porque nós devemos entender que quando os apóstolos estavam escrevendo, eles não estavam escrevendo as opiniões deles. Eles estavam escrevendo sob a inspiração do Espírito Santo. Quem crê nisso, levante as mãos. E Paulo, ele disse assim, que aquele que for espiritual, ele reconhece que ele escreveu os mandamentos de Deus. 1 Coríntios, capítulo 14, verso 37. Se alguém cuida ser profeta ou ser espiritual, reconheça que as coisas que eu vos escrevo são os mandamentos do Senhor. O apóstolo Paulo está dizendo aqui que o conteúdo bíblico, o conteúdo apostólico, era debaixo da inspiração do Senhor. E tudo que eles escreveram são mandamentos do Senhor. Então não pense que a opinião, mas é aquele apóstolo que é assim, é aquela cultura que é assim, mas aqueles dias eram assim. Não, se você é espiritual, você vai reconhecer, são mandamentos do Deus eterno. Aleluia! Quem crê nisso, levante as mãos. Oh, glória! E Tiago aqui, irmão de Jesus, ele falou várias vezes acerca da língua. Tiago, ele fala da língua. No capítulo 1, no versículo 19, ora lido. Sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para... Tiago fala da língua aqui. Ele torna a falar da língua no versículo 26 do capítulo 1. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. Ele torna a falar da língua. E no capítulo 3, nós temos aqui, do 1 até o 12, Tiago outra vez falando acerca da língua. Tiago, ele fala da língua outra vez. Tiago capítulo 4, versículo 11. Irmãos, não faleis mal um dos outros, porque quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Tiago falou muito acerca da língua. Era a necessidade daqueles dias. O Espírito Santo estava direcionando a falar com os crentes. Os crentes têm de ter a língua santificada. E a mesma inspiração na vida de Tiago, ela é notória nos nossos dias, porque a palavra de Deus permanece para sempre. Se naqueles dias a igreja estava tendo problemas com pessoas descontroladas, pessoas que falavam muito, pessoas que julgavam o próximo, pessoas que faziam mexerico, disse-me-disse, calúnia, disputa, palavras iradas, palavras cheias de lisonja. Da mesma forma também é o problema da igreja atual. Mas nós temos a receita. Olha a palavra aqui para nos curar. Olha a palavra aqui para nos santificar. Quem recebe a palavra do Senhor? Quem recebe a palavra de Deus? Aleluia! Glória a Deus! O apóstolo Tiago, ele fala assim: todo homem, ou seja, só o sexo masculino? Não. Todo ser humano. Todo ser humano seja pronto para ouvir, tardio para falar. Uma maneira errada de usar a língua é a verborragia. E o que é verborragia? É o costume de falar demais. Falar desnecessariamente. É opinar demais. É se entremeter em questões alheias.
é abandonar o abençoado silêncio, porque a pessoa não aguenta ficar quieta. Ela tem que falar. Quantos são assim? Muitos falam porque querem se mostrar sábios. Então eles têm o costume de falar demais. Estou conversando com alguém, muitos estão comigo, daqui a pouco tem alguém no nosso meio que não aguenta ouvir. Ele tem que falar, só que ele quer falar porque ele deseja demonstrar sabedoria. Isso se chama verborragia. Muitos falam demais porque não conseguem segurar a língua. E é um pecado. As Escrituras estão dizendo aqui que nós devemos ser tardios para falar. Não é para nós falarmos demais. Geralmente, os verborrágicos. Quem são os verborrágicos? Aqueles que falam demais. Na verdade, eles falam e pensam depois. Quando não pode ser assim. Primeiro a gente tem de pensar para depois a gente falar. O verborrágico, ele troca a sentença. Ele primeiro fala, depois ele bate na testa e fala, por que eu falei isso? Aí cai a ficha. Ele pensa depois. A Bíblia não instrui assim. Porque muitas pessoas entram em confusão, porque falam demais. Porque muitas pessoas entram em contendas, porque não conseguem segurar suas línguas. Irmãos, nós não devemos falar demais. Esta é a palavra de Deus. Você e eu, nós devemos falar o necessário. Grite assim comigo. Nós devemos falar o necessário. O necessário. Senão nós incorreremos no pecado de verborragia. E o que acontece com quem fala demais? Peca. É a Bíblia quem diz. Se eu falar demais, opinar demais, se eu for xereta, eu pecarei. Vou fazer uma visita à casa da irmã Solange, um exemplo. Aí a irmã Solange tem um tapete vermelho na sala. Eu olho aquele tapete e digo assim, irmã Solange, se fosse eu, acho que combinava mais aqui o azul. Mas ela perguntou para você? Isso é verborragia. Uma apareceu com um blazer novo, com um terno novo. Ah, muito bonito. Diácono Felipe, o seu terno. Ah, mas se fosse eu, compraria um chumbo. Mas ele perguntou o que eu queria. Isso é verborragia. E isso aí dá problema. Porque a pessoa vai para casa pensando naquilo que você falou. E muitas vezes vira uma contenda, um disse-me-disse por causa de uma opinião. Por causa de uma frase. Você sabe disso. Que aquela pessoa vai encontrar com outra irmã Solange. Tá vendo, Graça? Ele veio aqui, veio orar pela minha casa. Mas teve de falar do meu tapete. Eu gosto dessa cor. O problema é meu, eu quis comprar. Já virou uma conversa. Se eu tivesse fechado a minha língua, não tinha acontecido nada disso. Se eu tivesse fechado a minha boca, nada disso estaria acontecendo. Por que está acontecendo? Porque eu não vigiei. E a palavra está dizendo, seja tardio para falar. Oh, glória a Deus, aleluia! Pode glorificar o Senhor. Glória a Deus. Provérbios capítulo 10, versículo 19. Na multidão das palavras não falta transgressão, mas o que modera os seus lábios, mas o que cerrar é fechar, mas o que cerra os seus lábios é prudente. Na multidão das palavras não falta transgressão. Sabe o que é transgressão? Grite assim comigo. Transgressão. É pecado.
Um dos nomes do pecado na Bíblia Sagrada é transgressão. Numa tradução livre, na multidão de palavras não falta pecado. Então, se eu falo demais, eu vou pecar mais cedo ou mais tarde. Se eu falo demais, eu entrarei numa contenda mais cedo ou mais tarde. Se eu falo demais, eu entrarei numa discussão mais cedo ou mais tarde. Só que eu serei prudente se eu cerrar os meus lábios. Lembra daquele ditado que a professora falava na sala para você? Zíper na boca. Vocês lembram disso aí? Quando o aluno fazia bagunça, o que a professora falava? Zíper na boca. E Deus está falando para mim, zíper na boca. Deus está falando para você, zíper na boca. Aleluia! Oricanta labassuricai. Sabe por que às vezes a situação não vai bem com a família? Porque tem liberdade e fala demais. Ah, mas ele é meu irmão, eu falo o que eu quiser. Ah, mas ele é meu filho. Não, aquele que cerra os lábios é prudente. Tem momentos que nós devemos nos calar. Nem todo tempo é tempo de falar. Quem falou isso? As escrituras dizem assim, Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 e versículo 7. Há tempo determinado para todas as coisas e para todo propósito debaixo do céu. Tempo de falar e tempo de se calar. Aleluia! Tem momentos que é para gente se calar. Tem momentos que são para nós nos calarmos. E só entregar a Deus que tem poder de fazer a obra. Mas às vezes porque os pais não têm o respeito dos filhos, porque não cumpre o tempo de se calar. Porque você não se dá bem com seu vizinho, porque não cumpre o tempo de se calar. Porque sempre a mulher vive brigada com o marido, porque não cumpre o tempo de se calar. Porque o marido anda brigado com a mulher, porque não cumpre o tempo de se calar. E qual é o tempo de se calar? É quando nós devemos cerrar os nossos lábios, não termos verborragia. Oh, glória a Deus, aleluia! Podem glorificar o Senhor! Aleluia! Oh, glória a Deus! Provérbios capítulo 17, versículo 27 e o 28. Retém as suas palavras, o que possui o conhecimento. E o homem de entendimento é de precioso espírito. Até o tolo, quando se cala, será reputado por sábio. E o que cerrar os seus lábios, será reputado por sábio. Você crê na palavra de Deus? Você crê na palavra do Senhor? Retém as suas palavras o que possui sabedoria. A sabedoria não é falar desenfreadamente. Não, isso não é sabedoria. Sabedoria no âmbito bíblico é reter as palavras. Há um texto das Escrituras que diz assim, Jó capítulo 13, versículo 5. Tomara que vos calasseis completamente, que isso seria a vossa sabedoria. Tomara que vos calasseis completamente, de todo. Isso, se calar completamente, seria a vossa sabedoria. A Bíblia está dizendo que aquele que retém as palavras, aquele que se cala completamente, é a sabedoria. Você está vendo que a conversa está levando para uma fofoca. Se cale. Você está vendo que a conversa está levando para você dar opinião. E muitas vezes a pessoa vai pegar a sua opinião e vai dizer assim para o próximo. Foi o Alexandre quem falou isso para mim. Foi ele. Só que a própria pessoa ficou cutucando.
A pessoa veio falando mal dos outros, falando acontecimentos, jogando verde, para quando você falar, ela sai no mundo dizendo que foi você quem falou. E por que você caiu na laçada? Porque foi verborrágico. Mas eu estava inocente. Você não está mais inocente porque a palavra está falando com você e eu também não sou inocente mais. Quando você observar pessoas com um comportamento assim, a sua sabedoria é se calar. A minha sabedoria é se calar. Porque se fala dos outros, fala de você também. Se faz fuxico dos outros, faz fuxico de você também. Se fala da vida dos outros para você, dando opinião, fala para os outros também querendo dar opinião na sua vida. Por isso, a palavra é a espada que está nos cortando. A sabedoria é se calar, é ficar quieto, é cegar os lábios. Oricanta lavassurikai, aleluia. Glória a Deus. Pode glorificar o Senhor. Oh, glória a Deus. O homem de entendimento é de precioso espírito. Para Deus é precioso, porque é difícil Deus encontrar pessoas que não sejam verborrágicas. Até o tolo quando se cala. O tolo, quem é o tolo? O nécio, o insensato. Até ele quando se cala diante de Deus, ele é tido como sábio. Se o tolo se calar, Deus da glória, ele foi sábio agora. O tolo, o nécio, o insensato, diante do Deus Todo-Poderoso, quando ele se cala, é sábio. Por isso que Deus está dizendo, quando nós cerrarmos os nossos lábios, nós seremos sábios também. Sabedoria é reter as palavras. Sabedoria é cerrar os lábios, não é abrir a boca loucamente. Quantas vezes, irmã, entrou em contenda com o marido, porque abriu a boca loucamente? Quantas vezes marido entrou em discussão com a mulher, porque abriu a boca loucamente? Quantas vezes, por causa de uma faísca, porque entenda que a língua não precisa ser um texto. O apóstolo Tiago falou que basta uma faísca para virar um incêndio. Não precisa de um texto de 2 horas de conversa, de 5 horas de conversa, de meia hora de conversa. Uma palavra fora do lugar vira um inferno. Vira uma contenda. Tiago, capítulo 3. Versículo 5. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo. E inflama o curso da natureza e é inflamada pelo fogo do inferno. Natureza aqui, natureza humana. A pessoa fica com a natureza humana perversa. A pessoa fica com a natureza humana inflamada, irada, desesperada. Por quê? Por causa da língua. É um pequeno membro, é um músculo. E que pode fazer tudo de mal nas nossas vidas. Mas a igreja que é sábia, então aceitará os mandamentos do Senhor. Provérbios capítulo 10, versículo 8. O sábio de coração aceita os mandamentos. Mas o insensato, mas o tolo de lábios vem a arruinar-se. O tolo de lábios cai na ruína. Quem é tolo de lábios cai na ruína. E quantas vezes na obra de Deus nós vemos isso acontecer? Porque as nossas palavras, Deus vai pedir conta de todas elas. Tudo que eu tenho falado, Deus vai pedir conta. Nenhuma palavra cairá por terra sem passar primeiramente pelo juízo do Todo-Poderoso.
Mateus capítulo 12, versículo 36 e 37. Porque eu vos digo que toda palavra ociosa, toda palavra frívola que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Então não pense que aquilo que a gente fala, Deus não vai levar em conta. Deus vai levar em conta sim. Não pensemos nós que o abrir de nossa boca, mas Deus está vendo, eu sou assim, eu nasci naquele estado, eu sou daquele país, lá naquela cidade a gente tem costume de ser assim. Não, você é uma nova criatura. O meu mapa é a Bíblia, o meu GPS é a Bíblia, o seu caráter, o meu caráter, tem de ser transformados pela palavra. Glória a Deus! Quanto escândalo na obra de Deus por causa de crentes faladores. Até mesmo não vigiam, falam no microfone, sendo que almas estão no culto. Quantos são assim? Pegam o microfone para atacar o próximo, pegam o microfone para atacar uma pessoa, tem alguma rixa com algum irmão, pega o microfone para atacar. Irmãos, que céu esse povo vai morar! Isso é verborragia! Isso é pecado diante de Deus. Aqui é a tribuna da verdade. O que tem de sair daqui de cima é a verdade da palavra, é a verdade do evangelho, é a verdade do Senhor. Só a verdade, só a verdade, só aleluia. Glória canta labassuri me canta labachai. Porque as palavras, elas têm poder de roerem. As palavras têm o poder de roer. 2 Timóteo capítulo 2, 17. E a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto. As palavras ditas fora do lugar, palavras desnecessárias, têm o poder de roer como gangrena. A gangrena vai comendo o corpo da pessoa, vai comendo o membro do corpo, e vai se alastrando. Assim também, uma palavra dita fora do lugar, uma palavra dita fora do tempo, uma palavra dita quando não era para ser dita, ela tem um poder de roer como gangrena. E vocês aqui sabem disso. Vocês já devem ter entrado em confusão por causa da sua língua, e eu também. Nós aqui, porque a palavra é para mim e para você. Ninguém escapa da palavra de Deus. E depois a gente tem que suar para sair da confusão, hein? Mas se a gente não fosse verborrágico, nada disso teria acontecido. Quantos estão passando prova devido à verborragia? São xeretas, opiniosos, abelhudos. Tudo tem de se intrometer. Tudo tem de falar. Se a pessoa sofre porque falou demais, Deus não vai estar com ela na hora dessa prova, porque Deus vai dizer, você arranjou com a sua mão. Senhor, tem misericórdia de mim, eu sei que eu errei. Você errou, mas agora você vai passar por isso, porque eu tinha dito na minha palavra que era para você fechar sua boca. E você se intrometeu. O apóstolo Pedro disse assim, 1 Pedro, capítulo 4, versículo 15. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como aquele que se intromete em negócios alheios. A Bíblia está dizendo aqui que nós soframos por Jesus, mas não por nos intrometermos em questões alheias. Sabe quem se entremete ou intromete em questões alheias? Verborrágicos. Ele tem que botar o dedo dele para falar alguma coisa,
Ele tem de botar o dedo dele, alguém está conversando, ele tem que abrir a boca para dizer a opinião. Há tempo de calar e há tempo de falar. E a igreja tem sofrido muito por isso aqui. E esse erro estava na vida do profeta Isaías. Isaías, quando foi chamado, foi recrutado por Deus para exercer o ministério profético. Isaías tinha um problema com a língua dele. Talvez Isaías era verborrágico, talvez Isaías fosse fofoqueiro, talvez Isaías gostasse de mexerico. Foi por isso que quando ele viu aquela visão, os serafins cantando em volta do trono, santo, 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 ele gritou, ai de mim que vou perecendo. Ele sentiu a sua miséria. E Deus, para passar a falar na boca dele, Deus teve de fazer uma purificação. Senão Deus não falaria na boca dele. Isaías capítulo 6, versículo 5. Ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tinha tirado do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse, eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado foi o teu pecado. Aleluia! Quando ele disse aqui, eu habito no meio de um povo de lábios impuros. Eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Aqui são pecados da língua. Aqui são crimes da língua. Por isso que teve a necessidade do serafim, com uma tenaz, espécie de uma tesoura, pegar a brasa do altar e tocar na boca dele. Porque para ele ser profeta, ele tinha que ter a boca santificada. Para falar em nome do Senhor, tem de ter a boca santificada. Para eu falar em nome de Jeová dos exércitos, eu tenho que ter minha boca limpa pelo sangue do Cordeiro derramado no Calvário. Para você falar das maravilhas do Senhor, da grandeza do grande Deus, você tem de ter a sua língua purificada pelo sangue da cruz. Olha o exemplo aqui. Oh, glória a Deus! Glória a Deus! O problema de nós falarmos demais, é porque a nossa língua, a Bíblia diz muitas coisas que a língua tem. Uma delas, a Bíblia usa a expressão açoite da língua. Ou seja, a língua pode açoitar, ferir. Se eu falo palavras impensadas, se eu opino impensadamente, se eu vivo me entremetendo em questões, eu posso ferir alguém com as minhas palavras. Às vezes a pessoa não dá a entender na hora, mas quando a pessoa cai em si, se formar uma ferida dentro dela, que só Deus para fechar, porque virará uma raiz de amargura. Então a língua, ela tem poder de açoitar, ela tem poder de ferir. Se eu cerrar os meus lábios, fechar minha boca, eu já estou me guardando de ferir alguém com a minha boca, com a minha língua. Jó, capítulo 5, versículo 21. Do açoite da língua estarás abrigado. Do açoite da língua estarás abrigado. Tua língua pode açoitar. Quantos já não foram feridos por línguas, hein? Ela tem poder de açoitar, ela tem poder de ferir. Contenda das línguas. Salmo 31,
versículo 20. Tu os esconderás no secreto da tua presença, das intrigas dos homens, ocultá-los-ás em um pavilhão da contenda das línguas. Se eu fecho a minha boca, eu estou me livrando da contenda. Se alguém falar de mim, estará levantando calúnia. E Deus ele vai se ver com Deus. Porque eu fiquei com a minha boca fechada. Agora, se minha boca é aberta, eu entro em contenda. É o que tem acontecido com muitas pessoas. Eu estou passando uma prova. Às vezes não é prova de Deus, não é permissão de Deus. Às vezes porque a pessoa abriu a boca demais e caiu em contenda. Porque abriu a boca demais e passou a sofrer. Então as escrituras dizem aqui, contenda das línguas. A língua ela pode ser afiada como uma espada. Salmo 64, o verso 3. Os quais afiaram a sua língua como espadas e armaram por suas flechas palavras amargas. Assim como a espada tem poder de matar, a língua também ela tem poder de matar. O próprio Salomão diz, Provérbios 18, 21, a morte e a vida estão em quê? No poder da língua. Ela tem poder de matar, ela tem poder de destruir um relacionamento. Ela tem poder de denegrir uma pessoa. Ela tem poder de acabar com uma carreira. Ela tem poder de acabar com a família. Porque ela é afiada como uma espada. Por isso as escrituras estão dizendo para nós, é melhor a gente ouvir. Melhor a gente ser pronto para ouvir e tardio para falar. Porque a língua tem todos esses perigos aqui que estão à volta dela. A minha língua, afiada como uma espada, pode matar qualquer um de vocês. As línguas de vocês afiadas como espada podem acabar comigo. Uma língua também ela pode ser venenosa. Salmo 140, versículo 3. Aguçaram a língua como a serpente. O veneno das víboras está debaixo dos seus lábios. Uma língua ela pode conter veneno. O apóstolo Tiago falou assim, está cheia de peçonha mortal. Diante disso tudo aqui, o melhor que nós temos a fazer é fechar nossa boca. As nossas palavras têm de ser poucas. É difícil. Tem pessoas que não aguentam, falam. Mas nós temos de nos converter, aceitar a palavra de Deus. Eclesiastes, capítulo 5, versículo 2. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra. Pelo que sejam poucas as tuas palavras. Eclesiastes 5:3. Porque da muita ocupação vem os sonhos, e a voz do tolo, dela vem a multidão das palavras. Sabe quem fala muito? Tolo. Sabe quem abre muito a boca? Tolo. E se o tolo cair em si
e fechar a boca, a Bíblia diz que ele é sábio. Então vamos guardar essa palavra de Deus. Abandone a verborragia, minha irmã. Vamos abandonar a verborragia, irmãos. Quando você perceber que você está falando demais, é o Espírito Santo que está com a palavra na sua mente. Não fale mais, feche a boca. Pessoas que às vezes estão ao seu lado e estão contando problemas, e a pessoa está com a língua coçando para opinar. Ai, faça assim, porque se fosse eu faria desse jeito. Tome conta da sua vida. Tome conta da sua vida, xereta. Tome conta da sua vida, abelhudo. Respeite a palavra de Deus. Vamos abrir a nossa boca. Vamos abrir a nossa boca só para louvar, só para glorificar, só para falar do Senhor. Oh, glória a Deus, aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Que a nossa boca seja aberta só para glorificar, para louvar, para exaltar. Nessas outras coisas, boca fechada. E para eu acabar, Provérbios capítulo 10. A palavra de Deus diz aqui, 10:8. O sábio de coração aceita os mandamentos, mas o louco palrador será transtornado. Louco palrador. O que é palrador? Aquele que abre demais a sua boca. Vai ser transtornado. No ministério de Jesus, nós lemos nos evangelhos, ele não ficava abrindo a boca toda hora, podem reparar. Até as respostas dele eram respostas curtas. Até a linguagem dele, uma linguagem rebuscada, que não dava margem a outra interpretação. Se davam outra interpretação, vinham por meio de calúnia. Calúnia, irmão, não se espante. Se caluniarem, eles vão tratar com Deus. Mas o Senhor, o palavreado dele, as respostas dele, tudo era pouco. Uma vez que os anciãos, os principais dos sacerdotes, os doutores da lei, queriam pegar alguma palavra para o acusar e falaram assim para ele: com que autoridade tu fazes isto? Porque Jesus ia para o templo pregar, levantava paralítico, libertava endemoniados, curava enfermos. Com que autoridade tu fazes isso? Jesus poderia citar muitos trechos da lei. Jesus poderia citar na palavra, o verbo feito carne era ele. Jesus olhou para eles, só falou assim: vou fazer uma pergunta. Só foi uma pergunta. O batismo de João é de Deus ou é dos homens? Só. Aí eles já começaram a coçar a barba, saíram e começaram a conversar entre si. O que a gente vai responder para ele? Porque se a gente falar que é de Deus, ele vai dizer assim: por que vocês não foram batizados? E se a gente disser, se a gente dizer que o batismo é dos homens, esse povo vai nos linchar. Porque esse povo tem João como profeta. Eles voltaram a Jesus e falaram assim: nós não sabemos. Jesus olhou para eles e falou: eu também não vou dizer com que autoridade eu faço isso.
Não precisou discutir. Não precisou entrar em questões. Uma pergunta desmoronou. Eles se achavam tão sábios, tão entendidos. Você vê, aquele que fecha os lábios e abre na hora certa, Deus põe palavras na boca dele, aleluia! Deus dá sabedoria para responder, porque Ele está cumprindo a palavra! Então o próprio Deus, Ele cuida do resto, porque a pessoa está obedecendo às Escrituras. Isso está escrito em Mateus 21, do 23 ao 27. Irmãos, guardem a palavra de Deus. Vamos vigiar com a nossa boca. Vamos vigiar com a nossa língua. Você já pensou se a trombeta tocar quando eu estiver falando demais? Você já imaginou o arrebatamento acontecer na hora que a gente está dando aquelas opiniões, se intrometendo, falando demais? Você já imaginou a trombeta tocar? E nem a trombeta tocar, vamos dizer, nem a trombeta. E se a morte bater a nossa porta aquela hora? E se a morte bater a minha porta aquela hora? Irmãos, vamos tomar cuidado. Eis a palavra de Deus aqui. Vamos cumprir totalmente a palavra de Deus. Se eu não cumprir essa palavra, mas eu ando como crente. Minha irmã tem cabelo de crente, tem saia de crente, sapato de crente. Mas essa irmã é verborrágica. Deus está falando para a irmã que tudo isso é vão. Mas eu não uso mais bermuda, eu vou de terno para a igreja, em casa eu sou uma bênção. Mas é falador, gosta de se intrometer, gosta de falar demais, não aguenta ficar quieto, escute a palavra. É tudo vão. Daí vem o escândalo. Aquelas irmãs daquele cabelo, tudo falam demais. O problema não está com a doutrina da santificação. O problema está com as pessoas que seguem a doutrina da santificação somente aquilo que lhes convém. Eles não querem seguir a palavra na sua totalidade. Eles não querem seguir a palavra porque isso aqui fere a mim. Isso aqui fere a você. Mas a palavra é assim mesmo. Ela fere para nos converter. Ela toca no nosso íntimo para nos mudar, para nos transformar, para trabalhar em nossas vidas. E a verdade de Deus é esta. Se eu não refreio a minha língua, Tiago 1,26. A religião desse é vã. Vã. E acabou. Porque, irmão, escândalo para a obra de Deus. Porque, irmão, escândalo para a obra do Pai. Porque a boca é uma sepultura aberta. Salmo 5, verso 9. É até feio, todo lugar está aquela conversação. E no ponto de ônibus aquela conversa e tudo entrando no meio. Irmãos, é tão bom quando a gente cumpre a palavra, você está no seu canto. E você abre a boca, só é quando para abrir. No momento certo, Deus fala, fale agora. Na hora exata você sente o toque. Fale agora. Você vai falar pelo Espírito de Deus. Abrir a boca pelo Espírito de Deus. Não vai ter problema porque Deus já preparou o coração do povo para receber. Deus já preparou aquele coração para receber a palavra. Porque está falando quando Deus quer. Mas quando abre a boca demais, cuidado, hein? A língua tem açoites, tem contendas. A língua é afiada como uma espada e a língua é venenosa, é inflamada pelo fogo do inferno. Vamos fechar. Grite assim, Senhor, eu quero fechar os meus lábios. Escute a última referência, Salmo 141, verso 3. Põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca. Guarda a porta dos meus lábios.
Nós precisamos disso. Para falar demais, para lançar a conversa fora, para ficar com encheção de linguiça, porque não tem o que falar, então fica. Não, fale o necessário. Põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca. Guarda a porta dos meus lábios. Senhor, os meus lábios só vão te adorar, te louvar, te glorificar, bendizer o teu santo nome. Aleluia!